Boa tarde a todos. Muito bem, é uma alegria muito grande realizar esse encontro com vocês, porque nós tivemos semana passada essa finalização dessa jornada que foi a formação, a especialização em pediatria. E foi eu falo uma jornada porque era uma vontade muito antiga nossa, especialmente minha, da Helena, de retomarmos essa especialização, esse aprofundamento que a gente já tinha mergulhado há mais de 10 anos, e desde então a gente cumpriu vários outros cursos, né, vários outros aprofundamentos, como ginecologia, doenças respiratórias, obstetrícia, e conseguimos então voltar para esse conteúdo em outro grau de maturidade, tanto como terapeutas, como professores, como pais, né? E eu acho que eu senti que a nosso ciclo nesse curso de pediatria foi muito bonito, né? Eu vi terapeutas que tinham bastante vontade de cuidar das crianças, mas ao mesmo tempo se sentindo desprovido de recursos específicos para esse público, irem ganhando, né, confiança ao longo dos meses. E já estou ouvindo esse feedback das crianças chegando nos consultórios e sendo atendidas, e eu ficando bastante contente com isso, né? Hoje vai ser uma live diferente, porque ao invés de eu aqui ficar falando sozinho do conteúdo e das especificidades do tratamento pediátrico, porque esse encontro é voltado especialmente para quem não conhece de pediatria, mas eu convidei os terapeutas que acabaram de se formar comigo para que eles possam falar, trocar, trazer as suas visões, suas experiências como terapeutas, como pais, como estudantes, né? Então, meu papel aqui hoje não vai ser só ficar respondendo ou trazendo um conteúdo pronto, mas intermediar essas dúvidas com as respostas. Então, gente, hoje nessa live a gente vai usar bastante o recurso de levantar a mão, tá? Aqui no Zoom a gente tem essa possibilidade aqui de usar o React, né? E você levantar a mão quando você quiser fazer alguma dúvida, uma pergunta, ou escrever no chat também. Eu vou deixar o chat aberto aqui e eu vou olhando. Então eu peço para quem aqui não é da área, ou quem é terapeuta de medicina chinesa ou não, mas que não conhece de pediatria, ou para quem é leigo, e tem, né, dúvidas, é um campo imenso de reflexões. Então, se você tem dúvidas, questões que você quer que a gente converse sobre, levanta a mão ou escreva no chat e a gente vai respondendo. Hoje eu quero fazer uma live mais fluida do que ficar passando aqui um conteúdo pronto, tá? É, Só para introduzir um pouco essa conversa, eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é o seguinte. Nós tivemos o curso de pediatria que se encerrou semana passada. Foi um curso de aprofundamento de 5 meses para quem já é profissional de medicina chinesa. Então, nessa foto aqui do nosso último encontro, temos uma parcela dos terapeutas. Vários terapeutas formados não estavam nessa foto. É bem mais gente do que está na foto, mas aqui tem a nossa última aula semana passada, que foi um encontro bem bonito, bem feliz. Inclusive contamos com a ilustre presença da Luísa, né, a filha da Fernanda e o Caio, que está aqui com a gente. E já deixo aqui na tela, pessoal, esse QR Code e o WhatsApp do nosso consultório, que é gerenciado pela Adriana, que está aqui presente também, ali com o Edson, para que, se você tem vontade de levar a sua criança para um terapeuta com essa especialidade de pediatria na medicina chinesa, entre em contato com a gente, entre em contato com a Adriana, que a gente tem esse banco de dados de terapeutas que têm essa especialização podemos indicar o terapeuta mais perto da sua casa. E se precisar ser online também, a gente tem essa recomendação de quem atende online e quem não atende, tá? Depois eu volto nesse contato aqui para vocês poderem pegar, mas já fica aí essa dica de que a gente tem esse acervo de profissionais que a gente pode indicar que podem cuidar bem das crianças. Quando tivemos essa formação, ela tinha alguns princípios, ela teve alguns princípios, né? Dentre eles,
preparar o profissional de medicina chinesa para o tratamento efetivo das crianças, nas suas características e complexidades. Então, a gente, mesmo a gente que estuda pediatria há muitos anos, ao preparar esse conteúdo avançado, eu me surpreendi todo o tempo do quanto a pediatria é já muito, muito específica. Ela é oficialmente a primeira especialização da história da medicina chinesa. Essa medicina que tem 4.000 anos, ela possui vários braços, né, de aprofundamento. E o primeiro campo vem do que a gente chama de Xiao Ertuina, né, são as massagens pediátricas, né? Essa especialização dentro da massagem voltada para a criança. E muito mais do que só especialização no sentido terapêutico, do que fazer ou não fazer nas crianças, é incrível o refinamento da medicina chinesa do ponto de vista de como é que se dá a fisiologia nessa idade. Eu acho que já é uma visão de todos aqui que cuidamos de criança, de que aquela concepção quase que ingênua de que a criança nasce no ápice da saúde, né? A criança está tudo ótimo, né? E daí para frente a gente vai piorando. A gente abandonou essa visão, não foi, gente? Né? Na verdade, a gente vai se fortalecendo, né? Na saúde, a gente vai se fortalecendo nos primeiros ciclos de vida, né? E depois, obviamente, a gente discute declínios inerentes à idade, né? Mas a criança nasce com muitas delicadezas, não é? Com muitas imaturidades, com muitas fragilidades. Isso traz muitos cuidados terapêuticos e cuidados de prevenção, de cuidados para os pais. E a gente se aprofundou bastante nisso no curso, né? A cada passo de aprofundamento que eu dou na medicina chinesa, eu vou entendendo cada vez mais um princípio que está no Imperador Amarelo, que é quando você vai cuidar bem de uma pessoa ou de um momento de saúde, você vai voltando a fita, né? Ou seja, quando você vai cuidar bem de uma criança, você vai acabar, ou uma criança que está com problemas de saúde, você vai querer cuidar bem dela, você vai ter que voltar, mas peraí, como é que foi a amamentação? Como é que foi o pós-parto? E quando você vai ver, não, peraí, mas isso aqui tem relação com a gestação. Aí quando você vai ver a gestação, você vai, não, peraí, isso tem a ver com a concepção. Então quando você vai voltando, né, a gente vai entendendo que quadros sérios de saúde são prevenidos efetivamente cuidando da saúde como cultivo. E que várias questões que nós tratamos na pediatria são para resolver questões dessa idade, mas são para prevenir, na verdade, questões que são muito mais difíceis na adolescência, não é? No final do curso a gente estudou puberdade precoce, a gente estudou coisas já mais um pouco com o pé na adolescência, e uma criança que já está entrando na puberdade com 9, 10 anos, é um tratamento que deveria ter sido começado há provavelmente 5, 6 anos atrás, não é, gente? Então, cuidar bem de um bebê é prevenir uma criança difícil, cuidar de uma criança é prevenir um adolescente difícil, cuidar de um adolescente é prevenir um adulto com complexidades, né? Isso foi uma coisa bem importante da nossa formação, né? Outro princípio dessa formação foi educar essas novas gerações sobre a visão de saúde, doença, da cosmovisão da medicina chinesa, que é baseada na filosofia taoísta, né? E esse enriquecimento até cultural e de referências para que as crianças possam olhar e falar, peraí, quando eu tenho um problema de saúde, eu não tenho só o hospital, eu não tenho só o pediatra alopático para recorrer, né? Existem outros caminhos, existem outras abordagens, e até abordagens que trago agora o último princípio, que é esse empoderamento dos pais, dos cuidadores, né? Que as famílias podem ter recursos de manutenção de saúde, de cultivo de saúde e até de tratamento de doenças feitos em casa, né? Com recursos próprios, com remédios acessíveis e muitas vezes só com massagens. Que tem pai e mãe, tem duas mãos, é capaz de fazer, né? Contanto que tenha vontade, presença e retidão, né? Então esses foram os princípios dessa formação, né? Só para a gente aquecer um pouquinho os motores, né? E eu queria começar essa conversa
perguntando para os terapeutas, então, que estão aqui presentes, uma boa parte da turma já está entrando aí, perguntar para os terapeutas o que que nessa formação, então, que vem à cabeça, assim, que tocou vocês, assim, que mexeu com vocês, fala, nossa, isso aqui é uma coisa diferente, ou a minha relação com meu filho, a minha relação com crianças da minha família se modificou por conta desse entendimento novo que veio da pediatria. Edgar, Sim, Lucas. eu não tenho filho, né? Não convivo com uma criança aqui cotidianamente, mas o que mais me tocou a princípio é, como você falou, de olhar para trás, né? Fazer o retrospecto foi olhar para mim como criança, sabe? De pegar as coisas que eu vivi e falar, olha esse padrão que eu tô tratando aqui há 5, cultivando, né, a saúde há 10 anos dentro dessa questão, ela tem uma raiz lá quando eu era criança, ou ela tem uma raiz, sabe, lembrando das histórias da gestação da minha mãe, como que, né, como que era. Isso foi uma coisa que ficou marcada. Até brinquei numa aula, né? Falei, nossa, vontade de chegar pro Lucas criança e dar um Silvio pra ele tomando, assim, pra ir ao longo da vida. Você vai sacando esse caminho anterior mesmo, né? Isso me ajudar a entender os processos de agora e a levar para frente. Isso e um conteúdo do começo do curso, bem no comecinho, que você disse desses dois tipos de criança que existem. A criança que tende a levar tudo para o calor, né? E a criança que tende a levar para deficiência. Isso eu pude colocar em prática com meus pacientes adultos imediatamente, né? De entender e falar, você é a criança que vai tudo para o calor e você é a criança que vai para a deficiência. Isso já deu uma base assim de entendimento. Então, no fim das contas, fazer o curso de pediatria tem esse embasamento para poder cuidar das pessoas que vêm agora, a partir de agora no consultório, tem material, mas me ajudou a entender a criança que eu fui, sabe assim, até acolher essas questões da criança interior, sabe? Então foi Sim. bonito aí. Pô, que lindo que você falou, Lucas. E eu achei lindo essa pequena fala que você falou. Entender essa história, entender essa raiz e fazer daqui para frente, né? Ou seja, trazer essa consciência. Então, como é que eu me cuido, né? Ao se cuidar hoje, eu estou cuidando desse Lucas que precisaria ter tomado Silbutan na infância, mas, né? E pronto. Então, eu no começo do curso, a gente lidou um pouco com isso, né, Lucas? De que algumas pessoas entraram até numa certa crise, né? Porque, assim, na lida com a sua própria história e, mais importante, mais difícil ainda, na lida das pessoas que têm filhos e como é que cuidaram dos filhos e com questões no passado, que é uma coisa que eu lido, que a Helena lida, tudo, né? E tudo. E a gente tentou manter esse foco de vamos criar consciência, vamos aceitar e vamos ver o que que a gente faz daqui para frente, né? Então, que lindo que você falou. E como a Sheila lembrou no chat aqui, Lucas, aonde você atende? Eu atendo aqui na Vila Romana, que fica entre a Lapa e a Vila Madalena, São Paulo. Pronto, sucesso. Fernando e Caio, por favor. Tem uma coisa que já acho que a gente teve a Luísa com várias questões, né, que você acompanhou bem de perto, mas eu acho que já desde antes do curso e no curso isso se intensificou de entender da constância da coisa, né? Então, esse toque, né, tocar a criança, né? Às vezes eu convivi já com pessoas que você vê que tem questões, o filho meu tá muito agitado, ou tá muito isso. Mas não tem o toque, né? E a gente, essa coisa de tocar a Luísa, eu percebo, assim, né? É que eu não tenho isso em dados, mas a gente tem a percepção de que, assim, cada ano que passa, ela fica muito menos doente. Sabe assim? Ela fica muito menos. É muito menos atacada por que vem de fora, sabe? Se estabelece nela. Então, e é isso, é diariamente fazendo massagem nela, né? É um ritual nosso, assim, né? Eu acho que passar isso para os pais, né? Ensinar o mínimo de técnica para fazer essa massagem, ou incentivar, simplesmente tocar seus filhos do jeito que você acha que é melhor,
isso vai ter uma contribuição para a saúde da criança a longo prazo, assim, com certeza. Assim, não tem, ah, não, talvez errou a massagem, não. Assim, tocar, né? Então, assim, para além dessa questão se você tem uma técnica ou não, tocar a criança, sabe? Assim, eu percebi que, lógico, com o refinamento da técnica, né? E essa retidão de fazer sempre, você vê que tem ganho, cara. Assim, então, eu acho isso foi muito interessante ver, assim. A gente fica muito, nossa, é gratificante, né? Eu e a Fernanda, a gente é do Raiz da Cura, a gente atende e trabalha em Bragança e trabalha com fito também, né? Fitoterápicos. Pronto. E tanta coisa que você falou, hein, Caio, mas bonita. A primeira coisa é isso, né? É, em todas as idades, cuidar da saúde é cultivo, né? Mas a pediatria, como tudo na criança é mais rápido, repercute mais rápido, mas perde efeito mais rápido também, a pediatria nos coloca essa necessidade da presença, não é, Caio? Não dá para dar um remédio e olhe para essa criança daqui uma semana, sei lá, ou nem amanhã, não é? Porque quando a gente cuida de uma criança, como eu estou cuidando agora, de um menino, assim, fez a massagem ontem, muitas vezes já tem que saber como é que acordou hoje, não é? Porque muitas vezes tem que mudar a massagem já, a depender do quadro. Tem quadros que não, mas tem quadros que tem que mudar a massagem muito rapidamente. E tudo isso traz essa coisa linda que você falou, que é alguém tem que estar como um jardim, né? Como uma. A gente usou no curso aquele exemplo da agrofloresta, né? Bom, você quer que as coisas cresçam naturalmente. Você quer que as coisas tomem uma forma natural. A gente quer que as crianças possam expressar a sua natureza, como, né, nós que vivemos a filosofia taoísta. Mas que elas possam encontrar o caminho de se desenvolver naturalmente, alguém tem que estar olhando. Se você largar lá a agrofloresta sem ninguém cuidar, morre tudo. Não é assim? Então, uma coisa é deixar crescer naturalmente, outra coisa não cuidar, não ter cultivo, né? E vocês fazem um cultivo lindo da Luísa. A Luísa cresce, né? O que acompanha a Luísa desde que nasceu, cresce maravilhosamente, cada vez mais uma menina super saudável. E eu sempre repito isso para vocês, que é muito por conta desse trabalho de cultivo que vocês fazem, e eu sei que fazem com os pacientes de vocês também. E não é só que vocês trabalham com fito, né? Vocês produzem as fitos que a gente prescreve, e foi uma parceria linda, né, no curso, porque, assim como todos os outros cursos meus de aprofundamento, quando eu me deparei com a necessidade de fórmulas que não existiam no Brasil, vocês correram atrás de dar um jeito de tentar produzir essas fórmulas novas. Então, hoje, posso dizer com total clareza que nós possuímos um acervo de fitoterápicos da medicina chinesa para as crianças, muito por conta da disponibilidade de vocês, né? Do empenho de vocês de ir atrás, de ver o que era possível conseguir, não conseguir, né? Eu tenho a nossa pesquisa, sim, mas pôr isso na prática, no vidrinho lá, para a gente poder dar para as crianças, nós temos essa parceria linda com vocês, né? Muito legal. Helena Mota, por favor. Oi, boa tarde, Edgar. Boa Boa tarde, tarde. todo mundo, amigos, colegas, todos. Eu sou Helena, eu atendo com acupuntura e com fitoterapia chinesa remotamente, né, online, mas também na cidade de Resende, no interior do Rio. É, e sou aprendiz também da Fernanda, então produzo para os meus pacientes daqui alguns fitoterápicos também. E assim, fazer esse curso foi muito transformador mesmo para mim. Primeiro, assim, assino embaixo no que o Lucas falou, né, sobre a gente se conhecer melhor e fazer essa, enfim, essa retroanálise, né, dos nossos padrões e de como a gente foi criando os nossos filhos até aqui. Então, isso realmente me tocou muito. Mas, assim, como terapeuta, foi um portal mesmo, porque a gente aprende, né, na medicina chinesa, que é uma medicina holística e que a gente consegue tratar, né, alguns desequilíbrios das crianças com
enfim, com conhecimentos menos especializados dentro da medicina chinesa, né? Mas entender, assim, essa coisa da fisiologia da criança e conhecer os padrões mais recorrentes e os tratamentos, né? Para esses padrões na criança, com o Tuiná, me deu muito mais ferramenta mesmo para lidar com as crianças, para tratar as crianças, né? E o curioso é que começou a chover criança no consultório, né? Depois do curso, né? Porque eu acho que a gente vai, né, vai atraindo mesmo. Então, foi muito transformador. Mas uma coisa que foi importante para mim também, como mãe de criança pequena, é conseguir me apropriar dessas ferramentas da medicina chinesa para pediatria foi tipo tirar um piano das costas, assim, né? Porque mesmo sendo terapeuta, quando nasceu meu filho, a Fernanda sabe, né, que ela trata meu filho também, eu fiquei assim, sabe, você fica meio perdido, né? Aí, porque, sei lá, né, não é muito fácil, não dá para usar muito acupuntura em bebê, né? Mesmo a fisioterapia tem alguma. Eu fiquei assim um período dessa maternidade, né, sem saber o que eu podia fazer. Então, contar com essa ferramenta, né, do Tuiná e esses conhecimentos específicos para mim foi muito importante. E para as minhas pacientes que são mães, eu vejo que também, né? Saber que tem uma forma de você acessar e conseguir tratar, inclusive reverter padrões da criança, assim, muito cedo, que no futuro iam provavelmente estourar para algum lado aí, né? Então, é isso, só agradecer mesmo. Ah, que legal, Helena. E que feliz essa história que estão aparecendo crianças, né? Já ouvi de outros colegas do curso que já está tendo mais movimento de criança no consultório, mesmo sem fazer grandes divulgações ainda, né? E assim, e a gente tem que fazer divulgação, né, gente, dessa área. Daria para fazer 10 lives de pediatria, não é? Focando cada aspecto, assim, de tão profundo que é. E eu conto com vocês para que a gente dissemine esse conhecimento, que mais pais e mães saibam da importância de trazer no consultório o quanto antes, e para questões que os pais não imaginam que a gente tem recurso, não é? Tipo assim, ah, não, eu vou suspender aqui um pouquinho o tratamento, Edgar, porque meu filho está gripado. A gente não escuta esse tipo de coisa? E a gente fala, não, criatura, traz o filho gripado, né? A gente precisa, a gente tem recursos, inclusive para cuidar, para que essa gripe não se torne algo complexo, né? Ou que piore o tratamento de fundo. E isso que você falou, juntando com o que o Caio falou, é essa coisa do tuinar na pediatria ser simples, não é? Muita gente ficou assim antes do curso começar, mas eu não tenho formação em massoterapia, não tenho formação em tuinar, como é que eu vou fazer o curso? E eu falava, não, gente, vai pro curso, porque uma coisa é você fazer a massagem no adulto, massagem completa, uma massagem que vai ter um monte de complexidades e tal. A massagem na criança, meu, se você tiver um pouco de orientação, ela é muito efetiva e muito simples, não é? É aperta aqui, desliza para lá, é 40 segundos para cá. Não, não tem muito segredo, né? Contanto que o difícil, como sempre nessa medicina, é o diagnóstico, né? Então, se você tem um terapeuta que pode fazer o diagnóstico com propriedade, a execução da massagem ela é simples, contanto que haja cultivo, como disse o Caio, né? Então, eu fico muito feliz, Helena. E essa coisa de você trabalhar no Rio, para nós é uma benção, né? Você sabe. Porque o Rio é um lugar esquisito, assim, porque eu tenho gente para indicar em todo lugar. Não, não tenho, não tinha no Rio, né? Então, é uma felicidade ter você aí para a gente agora começar a poder indicar os pacientes. Diga, Dani, por favor. Oi, Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, atendo aqui em Santo André, no ABC. Vários aspectos que mexeram comigo. Um não foi com a pediatria propriamente dita, mas com o resultado dela no atendimento dos pacientes. Eu atendo muito paciente idoso, e especialmente senhoras, né? Trata muito das questões da culpa das mães pela vida inteira, do que elas poderiam ter feito, não ter feito. Mexeu muito comigo ouvir tipo, os colegas que têm filhos e como que eles reagiam quando você apresentava algum conteúdo.
me ajudou a entender melhor essas pessoas. E como eu posso não ajudar elas agora, porque os filhos já estão grandes, né? Já às vezes são pacientes também, então de alguma maneira está ajudando, mas de acompanhar as pacientes que estão vindo agora ganhando os bebês, né? Que eu já estou passando essa coisa do cultivo da saúde e a gente já está vendo a resposta delas assim, Dani, ó, tá assim, isso a medicina chinesa faz? Ela cuida disso, né? Só cuida, pode trazer. Então, ter aquela confiança das mães recentes, saber que elas têm uma ferramenta, né? De ter uma agência maior, né, sobre a saúde dos filhos, né? Os pais em geral. Então, eu tô achando isso muito interessante. Muito interessante. Isso que você falou da culpa, né, Dani, é tão importante, né? E eu acho que quando a gente se aprofunda na pediatria, a gente acaba percebendo que, claro que tem erros e que tem coisas que não são legais mesmo, mas também a gente acaba entendendo que é muito mais complexo do que parece. Então, levando um pouco essa visão mais apropriada, muitas vezes a gente pode tirar a culpa, né, de uma mãe. Sim. Né? Eu fiz besteira aqui, não sei o que eu fiz isso. Não, mas espera aí. Pode ser que para o seu filho, por mais que de repente o pediatra falasse uma coisa, tal, se você seguir o seu bom senso, talvez você tenha feito o certo. Então, poder discutir e trazer consciência sobre esse passado, né, com leveza, com aceitação, é muito curativo, sim, para suas velhinhas, né? E que bom que você está recebendo o outro lado desse taiji, né? Se você está atendendo as velhinhas, vira um pouco a câmera, está atendendo já os nenês. A Dani, lá no curso, foi uma das primeiras a começar a atender as crianças, né, Dani? Sim. E já colocar em prática e eu fico bem feliz. Que bom. Muito bem. Vivi, tem a palavra. Olá, gente. Bom, sou a Viviane e eu atendo em Osasco, São Paulo. Bom, primeiro, como uma criança que também tinha que ter tomado Sibutang quando criança, espero lembrar dos pontos que eu quero trazer. Então, são três. O primeiro, eu tô aqui, eu tenho que falar desses três. Mas, bom, o primeiro é sobre o que me deixou muito feliz com a curso de pediatria, são as questões emocionais, né, que são muito desafiadoras, né, em relação às crianças e os adolescentes. E me chamou muita atenção, pelo menos aqui em casa, né, eu tenho uma menina de 4 anos, a questão que a gente acha, às vezes, que a gente traz uma característica dos pais, né? Então, a minha filha é um pouco teimosa como o Cássio, que é meu marido, né? Ela é tímida como eu era quando era criança. Então, isso me abriu muitos horizontes no sentido de que, na verdade, podem não ser traços de personalidade, mas que padrões, né? Que a criança vem carregando dos pais, né? Para padrões de deficiência ou padrões de excesso. Então, que isso é muito também cuidado e tratado com a medicina chinesa. E o segundo ponto é que também estou muito feliz essa semana eu tratei 2 crianças com mão, pé, boca, né? Olha só. Que foram para o médico falou, olha, não tem o que fazer, pode demorar até 8 semanas para melhorar. E aí eu falei, não, calma, tenho que fazer, né? Então eu prescrevi as fórmulas, até os chazinhos que a gente estudou, o Raízes da Cura me ajudou, fez os pacotinhos, mandou, e no dia seguinte as feridinhas já estavam secas e muito melhores, tá? Então, isso também achei muito legal. E o terceiro ponto, que eu não quero esquecer, é sobre essa relação da família, né, do pai, da mãe, ou dos avós, dos cuidadores, com o toque, como o Caio falou, né? Então, eu vejo que hoje, dentro da minha casa, o toque, ele tem sido muito recurso, né? A minha filha, ela fala, mamãe, tô com dor de cabeça, se você colocar a mão na minha cabeça, vai melhorar, né? Então, eu vou lá, coloco a mão, fico um pouquinho, faço a massagem, né? O que tem que ser feito. E ela fala que melhorou.
sabe? Eu bati meu pezinho, eu acho que eu vou precisar de uma massagem, né? Então, isso a gente acaba ensinando a criança desde cedo que existem outros recursos e que o toque ele é seguro, ele é saudável e ele também trata e traz alívio. São esses pontos que eu queria falar. Bom, primeira coisa é dizer que o sangue está em dia, né? Já deve ter tomado bastante Civutan, lembrou de tudo. E a segunda coisa, Vivi, puxa, isso que você falou agora no final do toque é simplesmente inacreditável, porque é totalmente uma contracultura, não é? Porque a gente está indo para o mundo do afastamento, de cada um trancado no seu quarto, na sua tela, não é? De que o toque é sempre, ou é o toque hipersexualizado, né? Ou é o toque perigoso, ou é o toque violento, não é? O toque curativo, o toque que restaura a saúde, e essa cultura do toque como momento de restaurar a saúde entre todos da família é uma verdadeira alquimia, né, Vivi? Então eu fico muito feliz por vocês e por a gente poder disseminar isso, que o mundo precisa muito disso hoje, né? Isso. É isso Muito que eu disso. penso, que é a nossa É isso, missão também, né? Em super. levar esse tipo de informação para as pessoas. A gente quer que as pessoas não só tratem as crianças, né, e as pessoas com medicina chinesa, mas que entendam que é um recurso e que ele é muito efetivo. Exato, exato. Então, fico muito feliz. Meu filho também, né? Nosso filho, aqui meio da Helena, o Lucas está com 16, é um jovem já que tem essa cultura, né? Que sempre pediu a massagem como recurso para os seus incômodos. Agora até está se abrindo para acupuntura, está recebendo as agulhinhas, toma fito desde que nasceu, né? E tem então essa coisa de quando a gente leva um remédio para o Lucas, né? Ele até teve dengue no começo do ano, eu levei no hospital, porque ele chegou a ter um pouco além da febre e tal, ele teve um pouco de falta de uma certa dor no peito, e eu fiquei com medo até de ter uma pneumonia, então obviamente levamos no hospital, faz o raio-x e tal, e não tinha nada, exame de sangue ok, raio-x ok, tudo ok. Mas como é pronto-socorro, eu saí com uma carta de remédios para ele tomar, né? E achei tão engraçado, porque eu pisei fora, assim, da sala do médico, no corredor do hospital, ele virou para mim e falou assim, eu não vou tomar nada disso, né, papai? E eu falei, você pode falar um pouco mais baixo, né, filho? Espera a gente chegar ali na porta, né, então, o médico está aqui atrás, né? Tô brincando, mas assim, porque nós não somos contrários às medicações alopáticas, vocês entendem? Mas obviamente, com o seu critério, com o seu momento, com bom senso, né? Remédios prescritos só porque sim, não é, gente? Só porque você está aqui no hospital e você não pode ir embora sem tomar alguma coisa, né? E remédios fortíssimos que estavam prescritos para ele. Você vê que ele mesmo já olhou, ele mesmo já ouviu do médico que não tinha nada, ele mesmo já falou, então a gente vai tratar de outra forma, né, papai? Isso é ter outra cultura em relação à saúde, fugindo dessa hipermedicalização que é tão vigente no Brasil, não é? Sheila, por favor. Primeiro, antes de eu falar, eu vou dar a palavra para a Helena, porque ela não estava conseguindo levantar a mão, aí depois eu falo. Tá bom. Oi, gente. Sheila sempre muito gentil me ajudando aqui. Eu, de fato, não consegui levantar minha mãozinha. Então tudo bem. Bom, eu sou esposa do professor Edgar, atendo pacientes na área de pediatria já faz algum tempo, né? Ajudei a montar aí parte desse curso, mas queria enfatizar que o professor Edgar acrescentou uma série de doenças, né? As mais comentadas da atualidade, como o TDAH, o transtorno de espectro autista, entre outras, né? E foi surpreendente observar como a medicina, há muitos anos atrás, já no início da história da pediatria, já contava com um método de diferenciação de padrões para compreender esse tipo de manifestação, né? E enfatizar que, de fato, nesses anos, na minha prática clínica, com exceção de alguns casos mais desafiadores, as respostas ao tratamento com Tuiná são maravilhosas,
de fato, a gente envolve muito os familiares, né? É uma porta também de abertura para que os familiares também procurem tratamento, né? E eu acho que o momento da massagem, além de ser essa cultura familiar que agrega, né, recursos naturais para a família toda se tratar, é um espaço de rever princípios, de priorizar o que é importante mesmo, né? A saúde da família, o tempo que eu disponibilizo para olhar para o meu filho, para conversar com o meu filho, para entender as suas dores mais profundas, né? Eu acho que até atendendo uma paciente recentemente, ela me colocou no consultório na frente da filha. Não, eu coloco muita pressão nela nos estudos, né? Só que ela estava levando a filha para um tratamento de puberdade precoce, que é algo também que a gente vem, né? Foi muito comentado no curso, o número de crianças entrando aí na puberdade precoce. Então, aquele foi um momento muito importante da consulta, né? Porque a mãe veio buscando um tratamento para uma dermatite atópica, trazendo como pano de fundo essa puberdade precoce. A mãe é terapeuta também e conseguiu reconhecer e constatar de forma espontânea que ela colocava muita pressão na criança para estudar, né? Então, como mãe também, que tenho meus vícios com o meu filho, né, no meu relacionamento, as minhas expectativas, às vezes excessivas, em relação ao comportamento dele, ou ao desempenho na escola, ou a qualquer outra coisa, eu acho que quando um familiar, em se tratando de pai ou mãe, para tratar de uma criança, é uma oportunidade também de rever como é que está educando aquela criança, em que ambiente familiar eu estou acolhendo meu filho ou minha filha, né? E passar essa bola para frente, para filhos de amigos, para colegas, enfim. Acho que era um pouco sobre isso que eu queria falar. Que lindo, que Né? lindo. A Helena dá para dizer que quando a Helena chegou na pediatria era tudo mato, sabe? A Helena atende criança há muitos, muitos anos. Eu lembro que quando a gente começou a atender pediatria, né, amor, a gente não existia celular, né? E a gente tinha uma folha no consultório que a gente escrevia as técnicas de massagem para os pais. Hoje é muito mais fácil, né? A gente vai fazer a massagem na criança, o pai tira o celular, filma, né, a mãe, né, tira o celular, filma o que a gente vai fazer, repete em casa. Ou a gente grava vídeos, né, para a pessoa fazer a massagem em casa. A gente usa muito esse recurso do vídeo hoje em dia, e hoje na apostila do curso a gente tem as imagens prontas das técnicas, né, das localizações e tal. A gente não tinha nada disso, então a gente tinha uma folhinha, um A4, assim, com o desenho de uma criança, e a gente marcava assim, ó, você vai fazer aqui, 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 escrevia um monte de coisa e tal. Então a Helena tem muita experiência mesmo, e isso que você fala, né, de conectando ao que o Caio falou também do cultivo, né, da presença, não dá para assim, agora é a hora da massagem, né? E a casa tá pegando fogo, acabou de brigar com a criança, então deita aqui que eu vou fazer a massagem. Então, o ambiente da massagem, ele já é um ambiente que vai jogar a família para um caminho de harmonia, né? Porque eu tenho que estar num certo estado de calma para fazer a massagem, não é? E a criança também tem que estar disponível. Então só de ter um momento do dia de calma e de contato com o corpo, como a gente tanto falou, de um processo terapêutico entre a família, já é muito, muito transformador. Além desses ganhos de consciência que você bem pontuou. Muito obrigado. Imagina, eu peço desculpa a todos porque eu tenho que justamente buscar meu filho na escola. Não vou poder seguir até o final, mas pretendo terminar de ver a live. Queria agradecer mais uma vez a amizade de todos, porque além do aproveitamento do conteúdo, né? Geralmente estudar com o Edgar traz esse benefício da gente pertencer a um grupo de terapeutas muito especial, onde todos se ajudam muito, trocam experiências, a gente se enriquece demais conversando, atendendo uns aos outros, os filhos uns dos outros, o que também é muito
importante, às vezes a gente precisa desse afastamento, né? E levar o filho da gente para um colega atender. Então, recomendo a todos que venham se juntar a nós, tá bom? Um Obrigado. beijo. Beijo, linda. Obrigado. Dá licença, pessoal. Sheila, muito obrigado aí por ter ajudado a Helena aqui. Por favor. Maravilha. Isso é uma coisa que não é só da pediatria, mas da visão da medicina chinesa, né? Ele ensina essa linguagem, né? Então, acho que para mim fica cada vez mais forte essa observação dos detalhes da criança, né? Porque a gente vê, né? A gente convive com pessoas no parquinho que não tem essa visão, né? Então, aquele catarrinho que a gente vê no dia a dia da creche não é normal, né? A gente sabe já aonde isso vai parar, né? Então, às vezes, a gente já vê nesse nível de detalhes antes que o barco está entortando, né? Então, eu sempre acho essa parte muito encantadora da medicina chinesa, que é uma unha com uma formação que começou esquisita, é aquele catarrinho no nariz, ixi, tá um pouco mais irritado, que estranho. E aí a gente já começa a cuidar antes disso virar. E a gente já tá vendo, né, que a gente não pode ficar passando a palavra da medicina chinesa. É difícil segurar os testemunhas de medicina chinesa que nos habitam, né? Que a gente vira, Super, né? super. Mas a gente vê, né? A gente tá estourando otites agora, que eu tava vendo essa criança encatarrada já há 2 semanas atrás, né? Então, isso eu acho muito bonito, que a gente já vê a coisa, e claro, a gente não tá salvo de nada, acontecem coisas, né? E a partir de uma fala da Vivi, e até que a Fê me ensinou quando eu nem tinha filho, que ela falava assim, eu mostro o cocô da Luísa e falo, olha, filha, que cocô bonito. Aquilo ficou, eu falei, quando eu tiver um filho, sabe, eu vou fazer isso aí. E esse desenvolvimento, né, que a Vivi falou, dessa consciência desde pequenininha, né? A Nina toma, às vezes, muito suco. Toma muito suco. Aí ela fala, ai, mamãe, a minha barriga tá doendo porque eu tomei muito suco gelado. E nem às vezes é gelado, é frio, mas ela já começa a desenvolver, né? Teve um dia que eu tava sentada no chão e espirrei. Aí ela falou, ela tem 3 anos, né? Vai fazer 4 agora. Ela falou assim, você viu onde você está sentada, mamãe? Aí Toma essa. realmente, filha, eu estou no chão, né? Eu vou espirrar. Então, e às vezes ela fala, não, agora precisa fechar a porta, está ventando. Então, é muito bonito ver essa apropriação da linguagem, que é simples, né? Quando a gente fala para os pacientes, é simples, não não é rebuscado, né? É rebuscado para a gente que quebra a cabeça. Sim. Mas é muito bonito ver tudo isso. Então, acho que... E eu atendo em Pinheiros, perto da Faria Lima. Muito bem. Eu acho que eu recomendo talvez jogar uns cartões no parquinho, né? Assim, aleatoriamente, assim, deixar na areia do parquinho pode ser bom, né? Mandar na lancheira, assim, né? Tipo, a criança está com catarro, você põe na lancheira, assim, vai para casa com o cartão. Tô brincando. Mas, sábado, a gente foi, eu, Helena e o Lucas, visitarmos o filhinho de um grande amigo que mora no interior. O filhinho tá com 1 ano. Aí no carro, a gente conversou, a gente combinou, eu e Helena. Estamos indo de visita. Visita. Beleza. E aí, né? Porque não sei o quê, porque não vai no banheiro, não, porque tá com não sei o quê, porque já teve. Adivinha à tarde onde estava o Edgar? Fazendo massagem na criança. Teve uma hora que eu não me aguentei, assim, eu quase vomitei, assim, vocês me dão licença, mas eu vou fazer massagem nessa criança, tá? O pai e a mãe, acho que eu falei de um jeito tão assim, que os pais falaram, claro, pode fazer, né, desse jeito, né? Aí a Helena falou, o Edgar não se aguenta, né? Mas porque vai dando, né, essa vontade de falar, meu, tão sofrendo e nós temos recursos para isso, né? Porque você vai ouvindo, né? Porque já demos esse remédio, já não sei o quê, agora vai fazer tal exame, e você se coçando, assim, né? Tipo, meu, mas espera aí, tem outros caminhos aqui, né? Que não precisam ser excludentes, né? Você pode até fazer o exame, ótimo, dar o remédio, mas tem outras abordagens que podem ser feitas simultaneamente, né?
E é o que você disse lindamente, que é, e vamos entender o contexto, né? Porque, de repente, ao entender a natureza dessa criança, essa comida que você está dando pode ser ótima, pode ser ruim, né? Então não existe a comida ideal, não existe a hidratação ideal, o suco ideal, existe o que faz bem ou mal para aquele indivíduo, né? E tudo isso precisa passar por essa linguagem que você falou, que é nomear, né? Nomear os sintomas, as síndromes, os padrões, para poder trazer recursos para a família, né? Então, muito legal, Sheila. Sheila, bastante experiente também, psicóloga também. Muito bem. Bruna, por favor. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Antes vou pedir desculpa, porque vocês todos deviam tomar só Sivutang na infância, e eu devia ter tomado Chimbitan, devia ter tomado chá dos 4 dedos. Não tomei, aí tá o quê? O Edgar tem que me ajudar aqui, né? Raiz da cura. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Estamos só aqui no Pepacoa, Chimbitan, Bairrê, Xaxartã, socorro. Por quê? Porque achou que na infância podia comer requeijão, achou que podia comer leite, derivados, como se não houvesse amanhã, né? Então, enfim, né? Pagando preço. Mas, gente, acho que eu me sinto contemplada por todas as falas. Sempre me emociono, assim, faço questão de estar sempre que eu posso, porque acho essa rede aqui muito, muito bonita e muito generosa sempre. Acho que se extrapola a pediatria, né? O que foi dito, né, desde o Lucas, disso, né, de, putz, olha como eu tô hoje, todo requeijão que eu comi, mais do que isso. Acho que eu sou médica de família, eu sou homeopata, trabalho com medicina chinesa também já faz um tempo, e eu também sou mãe, né? Tô aqui com a aranha do meu filho na mão, os meninos aqui atrás. E o Camilo se trata com medicina chinesa desde pequeno, mas acho que esse curso, pessoalmente, me traz uma confiança muito grande, né? Acho que eu sou uma mãe bem neurótica, né? Ser médica nem sempre ajuda. Então, assim, o que as pessoas precisam do Google para delirar, eu já automaticamente já deliro. Já delira sozinho, né? Quem me ajuda aqui, ó, tá todo mundo aí, só segurando os técnicos. Mas acho que assim, até agora, né? Eu peguei um vírus do meu filho e ele abriu o outono, gente, é impressionante. Outono, vírus, o pulmão hiperreativo, crise de asma. Até falei para o Edgar essa semana. Eu fiz muito tuinar nele. E foi a primeira crise de asma que eu não entrei com corticoide oral. Tive que fazer. Vamos dar uma salva de palmas para a Bruna, que achava que ela achava que o tuinar dela não era tudo isso. Olha aí que beleza. Tá vendo? Segurou, não, segurou a crise no dedo. Olha aí que sucesso. Mas é porque eu falei isso, porque eu nunca esqueço o dia que eu passei um fim de semana na casa de Fernandinho e Caio, e o Camilo correndo com a Luísa, aí ele abriu uma crise de asma, o Caio pegou ele, fazendo tuinar na hora, assim. Eu fiquei assim, que eu não fiz formação em tuinar, né? Eu tô fazendo formação de pediatria, aprendendo a tuinar agora. E aí o que eu falei poxa, se fosse o Caio fazendo, nem a bombinha eu tinha precisado nenhuma vez. Mas tudo bem, isso é só síndrome da impostora. Mas, essa é outra live. Essa live já foi, Bruna. Essa foi a live anterior. Mas para além disso, da coisa de voltar para como eu era criança, ou pensar, putz, se eu soubesse disso antes, talvez eu teria evitado alguns corticoides. Eu penso muito, aí fazendo também merchan de outro curso, da obstetrícia, né? Porque eu engravidei antes do curso de obstetrícia, né? Então, pensando isso, assim, quando eu fazia o curso de obstetrícia, eu pensava, meu Deus do céu, o que eu poderia ter evitado no meu filho? Porque é isso, né? A gente cuida da criança para evitar as patologias da infância, da adolescência, da vida adulta. E se a gente puder até antecipar e cuidar desde a gestação, ou na mulher, desde antes de engravidar, isso é tão importante, né? E é isso, eu tenho
Eu sempre atendi criança, sempre atendi gestante, eu acho que todas essas ferramentas são, assim, tão transformadoras, né? Eu tenho amigas pessoais que ficam resistindo na coisa da medicina chinesa, algumas grávidas agora ficam assim, meu Deus do céu, é isso, né? A gente não quer levar a palavra do tal, mas eu sou. Você tem 5 minutos para ouvir a palavra do inhame, do escalda-peça, porque assim, pelo menos isso, gente. E agora, assim, com a pediatria, isso tem sido um ganho muito importante, assim. E isso do treinar, a gente poder ensinar à distância, né? Eu vejo minhas amigas mães que são mais resistentes a fito, a acupuntura, né? A gente ensinar a massagem, elas verem que tem impacto. Não, isso assim, eu não tenho nem o que dizer. Estou aqui, sempre estarei. E o que você falou da alopatia, né? De ir lá para o hospital, é o que eu sempre falo, né? Eu sou médica de família, eu trabalho com alopáticos. Mas eu brinco que a alopatia é uma ótima terapia complementar, né? Eles falam que a gente é terapia complementar, mas para mim é o contrário. Se chegamos no limite, e às vezes a gente tem um limite, que bom que existe o antibiótico, que bom que existe o corticoide, que bom que existe a cirurgia. Para isso que serve. É para isso que serve o hospital. Então, eu gosto muito de fazer essas associações, mas quando você vai num pronto-socorro, primeiro que tem a hiperlotação e um monte de problemática ali, mas eles não prescrevem, às vezes sim, às vezes prescreve porque é um robozinho, mas às vezes é porque é o que tem. Eles não têm essa ferramenta, né? E a gente ter é muito maravilhoso, né? A gente poder... a alopatia, ela foca muito no yin, né? Na estrutura, na alteração visível no sangue, na imagem, a bolinha, o negócio que aparece. O que está no nível do yang é tipo, você não tem nada. E a pessoa, como você não tem nada? Você não tem nada, não tem o que fazer. Como assim? E a gente tem, isso é muito fantástico, assim. Então, né, a gente poder pegar os padrões antes de configurar adoecimento, ou mesmo quando configura adoecimento, né, tudo, né, porque serve para tudo. As pessoas falam, para que serve a acupuntura? Para tudo. Como assim para tudo? Para tudo. Para tudo. É isso. Eu, como médica de família, antes de ter essa ferramenta, eu falo, eu cuido de tudo, não tem nada que eu não cuide. Tem coisa que eu não cuido sozinha. Né? Agora, com essas ferramentas, eu cuido mais sozinha. Mas também tem coisa que a gente não cuida sozinha. Também tem coisa que a gente vai precisar da alopatia. Também tem coisa que a gente vai precisar dos especialistas focais, do pronto-socorro, seja lá o que for. Mas é isso. Isso aqui realmente transforma a alopatia numa terapia complementar que a gente pode cada vez mais utilizar só quando é realmente necessário, né? Uma coisa que quem só tem alopatia é o único recurso que tem. Às vezes não é nem por mal, é porque é o recurso que tem, não tem o que fazer. Chega, falei muito. Desculpa. Nossa, imagina. Por um mundo com mais médicos como a Bruna, não é? Faltou dizer onde eu atendo. Eu atendo em Perdizes, do lado do metrô Vila Madalena, bem pertinho, mas do lado de Perdizes. Eu e a Marina Taqueda, que também é uma terapeuta maravilhosa. Pronto. E a Bruna é a minha médica. Por isso que eu passo com ela quando precisa, né? A nossa médica, né? Por essa visão, né, tão especial desses pesos, dessas relações, dessas interdependências. Que bonito. Arthur, por favor. Acho que o Daniel estava na frente. Aqui apareceu você primeiro, vai você. Tudo bem. Falando sobre as impressões, né, esses 2 últimos anos foram 2 anos de muita impressão. Muitas impressões, né? Então, sim. Primeiro, a minha relação com a medicina chinesa mudou muito, né, nesses 2 últimos anos, de entender que não é só acupuntura, a gente tem várias camadas aí, né? E conhecer o Tuinar foi assim uma coisa espetacular, né? Mudou a minha relação com o meu próprio corpo, mudou minha relação com a própria massoterapia, porque desde o início da minha carreira eu fui massoterapeuta, né?
trabalhar com o Tuiná, aprender o Tuiná, foi uma coisa que reconfigurou tudo na minha cabeça, né? E aí, quando a gente chegou no curso de pediatria, num lugar onde o que a gente mais consegue resultado é o Tuiná, é a massagem, cara, foi maravilhoso, tá? Foi uma coisa que mudou toda a minha visão sobre a medicina chinesa, assim, né, e sobre a saúde também, né, e essa percepção de que eu posso mudar uma coisa que estaria se desencadeando dentro da saúde da criança, né, e que hoje é muito comum a gente ver padrões se desenvolvendo, se desenrolando, você olha para a criança e fala assim, eu já sei onde é que isso vai dar, né? Então, você conseguir entender que isso pode ser quebrado, cara, foi maravilhoso, assim, foi uma coisa que me marcou muito esses 2 anos, sabe? E não vejo outro lugar que eu poderia estar, sabe, hoje, se não aqui. Ah, que E, gostoso. bom, é isso, né? Eu sou de Londrina, eu atendo em Londrina, né? No Paraná. Duas coisas para Achei que era contar, Arthur. Londres. É. Ele vai chegar ainda em Londres. E aí o que. Duas coisas, Arthur. Primeiro, que essa coisa do Tuiná que você disse que foi transformadora para você. Olha o que é a força, né, quando a gente se apropria de algo. Um colega seu, o Shen, se formou no Tuiná agora, domingo. E aí, conversando com ele na festa da formatura, ele. Falei, parabéns, você foi muito bem na prova final. E aí ele falou, e eu estou conseguindo incorporar cada dia mais o Tuiná na minha prática clínica, mudar minha massagem é completamente diferente e eu tenho conseguido me poupar melhor minha saúde ao fazer uma massagem. Eu falei, isso é objetivo mesmo. Aí ele falou, mas sabe, professor, é que eu já aprendi umas coisas avançadas. Eu falei, é? Você não fez o Tuiná avançado ainda? Ele falou, é que o Arthur esteve na minha casa, ele já me ensinou umas coisas do Tuiná avançado e eu já estou pondo em prática. E eu achei o máximo, assim, né? Que você vê como você já influenciou e mudou a trajetória de outro terapeuta, né? Então quer dizer que como você incorporou isso, né? E a segunda coisa é te dizer que você foi citado hoje no primeiro dia de aula da acupuntura, porque quando os alunos estavam se apresentando, um deles falou assim, eu sou fulano, tal, e eu venho de muito longe, porque eu venho lá da Zona Sul. Aí eu falei, não. Você vem aqui do lado. Porque o ano passado a gente tinha um aluno que vinha de Londrina toda semana. Aí ele fez assim, tá bom. Tipo, fosse Campinas, né? Não. Eu falei, acabou. Você mora. Eu falei, até eu que moro aqui lá no Butantã e tenho que vir até a Liberdade, eu parei de reclamar, meu filho. Tá? A gente mora do lado, tá? Então sossega. Então você marcou aí essa história. Exatamente. O que é referência, né? Exatamente. Você não mora longe mais. Diga, Daniel, por favor. Bom, boa tarde. Bom, primeiro, me chamo Daniel, eu atendo no Ipiranga, aqui em São Paulo, presencialmente, mas atendo também virtualmente. E principalmente com as ferramentas do Tuiná, da fitoterapia, não tenho a ferramenta da acupuntura, então já pego o gancho aí para falar do Tuiná, não, né, da pediatria, e da importância do Tuiná, né, que o Arthur trouxe, e que realmente, assim, é algo que é de uma força muito grande, porque é algo que é simples, né, para gente que estuda, como a Sheila falou, para gente que estuda é complexo, mas a gente organizando e passando, né, a gente faz o trabalho, né, cabeção ali, de organizar, de pensar, fazer diferenciação, diagnóstico, blá, 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 mas aí na hora que passa a ferramenta em si, a aplicação é muito simples, né, e tá na mão,
literalmente, né, na mão dos cuidadores. Então é algo que é muito poderoso, que traz uma autonomia para a família no cuidado consigo. Isso, nossa, assim, é de uma força de saúde, uma força social, política, assim, sem tamanho, né? Trazer essa autonomia, pensar a saúde como autonomia e não como dependência, né? Então isso, nossa senhora, assim, é algo que realmente cada vez mais, né? A medicina chinesa tem isso como um princípio, né? De ser acessível, de ser algo barato, né? De ser usado, mas na pediatria isso fica muito explícito. E muito por conta do Tuiná e da força que o Tuiná tem, né, no tratamento pediátrico. Então isso realmente é algo que me toca muito, muito profundamente mesmo, assim. E, bom, tem várias coisas, talvez eu repita, muitas coisas já foram ditas também, Fica à porque vontade, Daniel. porque muitas coisas muito bonitas, assim, foram colocadas. Óbvio, não vou ficar, né, repetindo, mas tem coisas que, por exemplo, me tocam muito essa questão de ter um fundamento para olhar para o desenvolvimento de uma criança, né? Ter princípios claros para esse olhar. Então, eu tenho uma filha de 6 anos. E assim, e esse lugar da não culpa, né? Sem culpa, né? Que o Lucas trouxe, outras pessoas trouxeram também, que o Xing nos ensina sempre. De olhar para os processos e falar, nossa, eu não respeitei aquele processo da Aurora naquele momento. E tudo bem, não tinha esse conhecimento naquele momento. Mas poder ter esse conhecimento e poder passar adiante é algo que também eu acho muito, muito poderoso. Porque permite que você, que é um pouco do que também foi colocado, acho que talvez o Caio, não me lembro agora, mas de como cultivar esse desenvolvimento, né? Como você também pontuou, Edgar, que não é, deixa a criança que ela se desenvolve sozinha. Não. Ela tem ali todo o potencial, mas se não for sendo conduzido de uma forma né, gerenciado, organizado de uma forma correta, talvez esse potencial nem se expresse, né? Então, como possibilitar que aquele serzinho seja o máximo da sua existência, né? O máximo respeitando o limite do 9, né? Como o mestre Liu sempre fala. Mas de ter fundamento para isso, de saber, nos 2 anos ela está desenvolvendo isso, então não tem por que eu cobrar aquilo, né? Está desenvolvendo ali a corporalidade, o toque, o limite, então não vou cobrar dela resolver ali uma questão de emprestar o brinquedo para outra criança, não é o momento, né? Então a pediatria, na visão da medicina chinesa, traz esse fundamento, né? Que é muito, muito rico, e ter isso como ferramenta para tratar e para, né, fazer esse tratamento junto dos pais, junto dos cuidadores, é muito, muito legal também. Então foi um grande aprendizado e continua sendo, assim. E tem uma questão educacional nisso também, que eu acho legal trazer, né, e enfatizar, que já foi colocado, mas de reiterar isso, de realmente é um processo educativo muito profundo, né, para a gente mesmo enquanto terapeuta, para a criança, né, que vai aprendendo também a se cuidar, e para essa família que está cuidando, que está também sendo orientada. Então, um processo educacional também. Bom, essa autonomia eu anotei aqui, porque o Silvio Tang não está em dia. Então, essa autonomia que eu falei, esse poder da família, que também já foi falado, né, e da própria criança, como a Sheila trouxe, né, da Aurora também, né, não tenho o tanto de convivência que eu gostaria de ter com ela, por ela morar em outro estado e tal, mas mesmo assim, ela já tem ali algumas coisas que ela carrega, né, desses ensinamentos. Então, isso também é muito legal, para ver o quanto que é acessível, realmente. Porque se fosse uma coisa hiper complexa, a criança não acessaria, né? Então, essa absorção tão fácil da criança de conseguir entender pelo corpo dela, tá, aconteceu isso porque eu fiz isso. Né, falar para a Nina, falar para a Sheila, mãe, você espirrou porque você está sentado no chão frio. Assim, é muito simples o raciocínio, e não por isso é simplório ou não eficaz, né? Não precisa ser complexo para funcionar. Então, isso também é muito legal. Ter recursos e recursos simples, que já falei.
Acho que é isso. Ah, e tem uma coisa muito bonita também, que na pediatria fica mais explícito ainda, que a gente fala muito, né, na medicina chinesa, nessa filosofia taoísta, mas que na pediatria também se explicita muito, que é quando a gente cuida de uma criança, a gente está cuidando dessa linhagem toda, né? A gente está olhando para toda essa linhagem. Então, os padrões que essa criança chega são padrões que vêm ali de pai e mãe, que vêm de avó a avó, que vêm de toda uma construção social, de uma sociedade, de uma ideia de modos de vida. Então, no limite, tratar uma criança, a gente está tratando um mundo, um cosmos, né? E não é força de expressão, efetivamente é isso, assim. Então, e o quanto também a pediatria traz para a gente, com mais radicalidade, esse entendimento que o tratamento está conectado com o cosmos também, conectado com os ciclos naturais, né? Na obstetrícia isso também fica muito claro, mas na pediatria mais ainda, né? Tanto que a gente estudou, né, o tratamento clássico ali, né, para os 5 atrasos, que justamente se baseia nisso, né, nas estações e como você tratar em contato direto com as estações. Então, essa medicina que traz esse fundamento muito conectado com a natureza, com os ciclos naturais, também é algo que com a pediatria me trouxe com mais força ainda, assim. Acho que é isso, falei que bastante. lindo, Daniel. Nossa, mas você fez tanta síntese bonita, né? O que você fala desse aspecto político até, né, transformador, é muito poderoso, Daniel, né? Porque é absolutamente alquímico, né? Transformador a gente poder dizer para as pessoas, você tem recursos de aprendizado, você é um agente da sua saúde, você não é vítima. As doenças não são aleatórias. Você não acordou hoje, alguma divindade rolou um dado e, oh, puxa, você acordou doente, né? As coisas têm sentido, e se tem sentido para ficar doente, tem sentido de recuperação, mas para recuperação tem tempo, né? E isso é uma coisa que nós lidamos cotidianamente como terapeutas, né? Até com a gente, com a nossa própria saúde, que é quanto tempo eu levei para. A Bruna brincou com uma infância de requeijão, né? Se teve uma infância de requeijão, quantos anos vai levar para se livrar desse resíduo, né? E a gente às vezes, nossa, tô doente, já estou tomando a minha fito há uma semana e não melhorei, sabe? Ou eu estou há 2 meses fazendo tal prática, ainda estou lidando como se esses tempos fossem suficientes para grandes transformações, né? E como você bem lembrou, nesse tratamento de transtorno do espectro autista clássico, que são os 5 atrasos, o próprio Tian Yi, que é o pai da pediatria, ele fala assim, você vai cuidar dessa criança? Então, o começo do tratamento é pelo menos 1 ano passando por todas as estações. Estamos combinados? Você vai encarar? Não é assim? Então, olha que diferente a gente chegar para o pai, para a mãe, para a família e falar, então, vamos baixar nossa expectativa e vamos cuidar dessa criança para sempre, a começar pelo primeiro ano. Não é assim? Com muita atenção, com muita intensidade, né? Com muita presença. Isso daria uma outra conversa enorme, né? Que é, não interessa para o mercado que a gente esteja voltado para isso, né, Daniel? Interessa para o mundo capitalista que a gente esteja voltado para o consumo, comprando coisas, comprando remédio, trabalhando mais, ficando até tarde no trabalho e não tendo tempo de fazer uma massagem no seu filho, não é? Então, quando você fala de cuidar da criança, no final das contas é cuidar da família, cuidar de uma sociedade. E isso que você falou da linhagem é profundíssimo, né? Isso é super taoísta mesmo, né? Quando um ser humano é feliz, verdadeiramente feliz, ele salva a sua linhagem familiar. Então, quando favorecemos uma criança a ter caminhos mais saudáveis para a sua felicidade, espiritualmente nós estamos ajudando a beneficiar gerações daquela família. Olha que profundo que você falou, né? Então, muito legal, Daniel. Valeu. Viviane, por favor. Eu só queria complementar que muitas vezes os pais se sentem sem valor, né, sem serventia no momento de uma doença do filho, né? E fica aquela angústia, o que eu poderia fazer
para melhorar, para ajudar, né? E essa ferramenta da pediatria, ele com o Tuiná, especialmente, tem as FITs também, as FITs na questão de administrar nos horários corretos, mas assim, o Tuiná a gente vai fazer na criança várias vezes por dia, né? Então, se tem uma mãe aflita, um pai aflito, o que que eu poderia fazer para ajudar? Pega a mão dessa criança e faz a massagem, né? Pega o corpinho dela, faz o que tem que fazer. E quanto mais fizer, mais vai ajudar, né? Então, eu acho que isso também pode preencher o coração dessa família, né? Que tá ali, ah, meu Deus, o que que eu posso fazer? Tô na mão de um médico me passou um tratamento, eu tenho que voltar daqui 3 dias ou daqui 5 dias. 5 dias é muito tempo, né? Pra gente ter um retorno, ter uma resposta, uma melhora, enfim, claro. Tô falando de um caso agudo, né? No Agudo, né? caso. É, então, acho muito legal. E o que o Daniel falou também, de dar para a gente parâmetros do que é esperado para cada idade, né? Ah, meu filho tem 3 anos, ainda faz xixi na cama. Sim, ele pode ainda fazer xixi na cama, né? A gente vai esperar que ele pare com 5, 6 anos, é o que a gente espera. Então, a gente consegue também dar esse conforto para os pais, né? Sim, Ah, não empresta o brinquedo. Com essa idade, realmente, ele não vai não empresta. emprestar. Daqui 2 anos, ele vai emprestar. Agora não é a hora, né? Então, isso também traz previsibilidade para os pais também, né? Para não ficar sendo refém do que está vendo na internet, do que está vendo no Instagram. Meu filho já faz isso, ou essas comparações de filhos com outros filhos, né? Que também tiram a saúde dos pais e prejudicam as crianças. Então, era isso que eu queria falar. E você falou muita coisa importante, dentre elas, isso que você tocou no ponto dessa relação com a internet, né, Vivi? Internet é terra de ninguém, não é? Durante o curso a gente comentou várias coisas que a gente andou vendo pela internet, e eu comentei um vídeo que me marcou muito, né, que era como fazer seu filho parar de chorar, bebezinhos, né? E era um vídeo de gente tacando uma fatia de queijo na cara da criança, lembra disso? Nossa. Né? Sim, eu vi. E aí tacava uma Ele fatia de chora, queijo na testa da criança, a criança parava de chorar. Que assustava, né? E aí era essa a recomendação. Então, se você tem um queijo em casa, você taca na sua testa do seu filho que ele para de chorar. Né? A gente fez quase um compilado de coisas absurdas, né? Seu filho dorme mal, você dá um pouquinho de uísque à noite para ele, que ele dorme bem, né? Coisas assim que a gente não consegue acreditar que alguém falou seriamente sobre isso, né? E então dar contorno a isso, né, Vivi? Falar assim, não. Isso não existe, isso existe, isso é esperado, e não sou eu falando, né, Vivi? Isso é uma coisa importante que o Daniel falou. Não tem nada de Edgar falando, Viviane falando, Daniel falando. Não é opinião nossa o que a gente dá de medicina chinesa, né? A gente fala baseado em tratados milenares, em coisas que são sistematicamente colocadas à prova há literalmente milênios, né? Então a gente vem de outro lugar de embasamento até empírico para trazer recomendações e parâmetros, né? E que como são naturais, facilmente os pais colocam em prova e falam, realmente é isso mesmo que você está falando. Quando eu tirei a pressão, quando eu entendi os tempos, a coisa fez mais sentido, né? Bruna, por favor. Não, só queria dizer que eu fiquei... Ai, nossa senhora, minha voz. Fiquei emocionada, porque eu não sei se ela ainda está aqui, mas uma amiga minha de infância, que mora no Canadá, entrou aqui na live com sua nenenzinha Alice, Rebeca. Fiquei emocionada, porque estamos internacionais hoje. Estamos internacionais, que bonitinho. Muito bem. Edgar, sim. Só colocar uma coisa aqui. Eu fiquei emocionado com a história da Sheila, quando ela disse sobre a filha dela estar conseguindo identificar os tratamentos, né? Uhum. Hoje eu atendi uma paciente adulta, né? E ela teve, vou falar de forma técnica, ela estava em fogo do fígado, mucosidade de calor, ela tomou uma caipirinha, comeu uma massa e passou muito mal, né? E aí ela tava dizendo assim, nossa, e hoje foi o primeiro dia de uma jornada que a gente vai seguir aí, né, num tratamento. E ela falou assim, nossa, eu queria tanto saber identificar, né, ter a linguagem para identificar. E aí eu ouvi na Sheila falar, né, e você também falando do Lucas, que sabe qual é o fitoterápico que
que toma, né, parece um caminho de sucesso, assim, sabe? De falar, nossa, essa pessoa vai ter desde sempre vai Uhum, saber em si ouvir, saber o que está acontecendo com você, sem normalizar um monte de coisa que a gente normaliza quando não tem a linguagem, né? E tipo, ah, não, mas é só, sabe, é só aí vai ali, tá ventando, mas é só um pouco de vento. Ou não, é só uma garoa, sabe? Uma garoinha, você não é feito de açúcar. Aí no futuro uhum, não, mas é só uma caipirinha, sabe? Dá nada, mas uhum, é só uma noite uhum, sem dormir, mas aí você já tá doente, aí você já, uhum, né? Então esse é o tipo uhum, de coisa que falar de tratamento para criança, quando a gente olha para as nossas histórias, né? Me emociona falar, nossa, porra, que legal ter essa ferramenta para poder criar uma pessoa com mais condições de encontrar o seu lugar entre o céu e a terra, né, a longo prazo. A gente sabe que cada um tem seu destino, cada um tem seu mapa astral, cada um tem as suas histórias para tratar, né, com essa coisa de você não ficar se martirizando pelo passado, porque às vezes você tem que lidar com coisas que você tem que lidar mesmo, né, e aí não uhum, tem pai e mãe que vai resolver essa parada aí, uhum, não importa a quantidade de requeijão. Esse barato é seu, né? Não dá para uhum, se ficar lidando como vítima, ainda que você seja, né? Então uhum, tem um caminho aí de destino. E aí eu venho colocando o meu trabalho como astrólogo e agora como terapeuta em prática, você vê que essa missão taoísta de encontrar esse lugar entre o céu e a terra fica muito mais fácil quando você não tem mucosidade, calor, deficiência de sangue, deficiência de fluidos, né? Então poder fazer sim. essa ligação, essa alquimia desde a criança, nossa, é realmente um benefício milenar que a gente tem, um tesouro, né? Que a gente tem mesmo para passar. E você fala uma coisa, sempre fala isso, e eu sempre ficava muito marcado para mim, que é o fato de que nós somos educadores também, né? Isso que o Dani falou de você saber bem quais são as épocas de cada coisa já é um grande benefício. De uma amiga veio aqui em casa, o filhinho dela tem 1 ano, tava comendo milho, e aí ele tacava no chão. E ela pegava o milho, ele comia e tacava no chão. E ela, uma mãe que estava lidando com a criança sozinha, sem rede de apoio, estava muito incomodada já, muito brava, né? E falou assim: não vou mais dar. E aí, porque ele vai entender uma hora que se ele tacar no chão, não vai vir, né? Eu fui criado nesse olhar, sabe? Ele é violento, tem um desconhecimento ali. Foram os primeiros dias de curso, né? E eu disse e eu lembrei da nosso estudo sobre as épocas de desenvolvimento, né? Da criança. Eu falei, olha, com muito cuidado, né? Eu falei, eu sei, seu filho, você tá aí, mãe, mas assim, o que eu tô aprendendo lá e tal é que a criança não tem idade, ela tinha 1 ano de idade, não tem elaboração para fazer a ligação de que se ela joga no chão, não vai voltar depois o milho, que você não vai dar, né? E aí, ela, enfim, ela tava muito, muito pressionada naquele momento e falou: Ah, não, ele vai entender sim, foi embora, né? Mas eu fiquei pensando nessa coisa de educar a criança e educar a família, né? Isso. E a Fê também trouxe uma história que eu achei muito legal, que foi atender uma pessoa em casa e a criança sempre com vento, sempre com vento. Uma vez foi na casa da pessoa, a família tinha um ventilador na altura da criança, que vai de um ventilador. Então a criança ficava passando no ventilador com a cara toda hora. E aí falou assim: Ah, olha só de onde vem esse vento toda hora que tá entrando. Tem um ventilador aí. Então, o cultivo, essa ideia de cultivo Nossa, essa medicina é muito revolucionária mesmo, É. né? De fato. Queria pontuar essas coisas. Muitas coisas importantes. Curioso, né, essa história do milho, né? Conseguir, em outro momento, né, falar para essa mãe, nessa idade, ele nem sabe que tem ele, o milho e você. Né? Então, quer dizer, você esperar que ele vai entender que ele está te irritando porque está jogando milho, então eu tenho que parar de. Ele nem sabe, ele nem tá muito distante, né? Então a gente falou esse estudo que a gente fez logo no começo da formação das idades, o que é esperado no desenvolvimento psicoemocional, para mim é muito transformadora e eu já escrevi até livros sobre isso, né? Isso está no Tal da Mente. Mas toda vez que a gente volta nesse assunto eu aprendo, porque isso é algo muito diferente do que a gente tem, que as escolas têm, não é? As nossas escolas cobram amadurecimentos muito antecipados, de modo geral, gerando até distúrbios de saúde nas crianças, e a gente não discute isso quando a gente fala de impactos sociais, revolucionários, políticos. Se a gente fosse levar a medicina chinesa realmente para frente, a gente teria que discutir sistema de ensino. Sabe? Porque, olha, vocês estão pedindo para o cara de 8, 9 anos fazer certos cálculos que ele faz, porque ele tem a faculdade psicoemocional, mas ele não teria que ter a pressão de fazer agora. Né?
Então, enfim, isso é muito vasto, e a gente discutiu bastante, vamos voltar a falar tudo isso, né? E isso que você falou também desse processo educacional, Lucas, eu vejo um tanto pelo Lucas, né, meu filho? Porque ele tem 16, e se vocês já tiveram a experiência de tratar adolescentes, e até homens, né, de modo geral, em geral são consultas de diagnóstico mais difíceis, não são? Porque especialmente os homens têm mais dificuldade de autoobservação, não é? Porque não é que o homem tem e a mulher não tem, não. O homem é criado para não se observar, para se afastar das emoções, para não saber coletar informação de si mesmo, blá, 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 blá. Nunca vai no médico, aquela história vem de uma cultura do homem. Então, o meu filho, Lucas, ele já é muito diferente disso, né? Porque aqui em casa, quando ele tem alguma coisa, eu tô com dor de barriga. Eu acho que até tem horas que ele evita de falar que tá com, sabe, de uma coisa, porque ele já sabe que se ele falar tô com dor de barriga, vai sentar eu e a Helena e fazer 30 perguntas para ele. Não é? E como é que tá o seu cocô e seu xixi e sua pele? O que você comeu, o que você não comeu? Como é que você dormiu ontem à noite? Então, de certa forma, isso é muito educativo, não é? De que as coisas têm relação, de que as coisas têm história, de que as coisas têm motivo, de que para entender um sintoma eu vou precisar de contexto, e de que ele tem que estar o tempo todo se observando e tendo contato com ele mesmo, né? Então, se ele vai passar em consulta com outro terapeuta, como ele já passou em consulta com a Bruna, por exemplo, como médica, ela vai perguntar para ele, e eu imagino que ele vai ter mais recursos até para responder e dar informações, porque é um cara que está numa cultura de observação. Mas isso tem que ser ensinado, isso tem que ser praticado. Isso não é de fábrica, não é? Diga, Bruna, por favor. Não, o que o Lucas falou da coisa do vento, né? Eu acho que agora com as redes, eu tô com um desafio aí que tem um monte de divulgador científico que eu sigo, que eu gosto, e enfim, da alopatia e tal, que para a alopatia faz muito sentido esse modelo científico, né? E aí, do nada, agora vários estão postando que vento não dá gripe, não sei o quê. Tem um até que eu amo, que é um infectologista muito engraçado, e ele pegou a tia dele, a tia do Zap, a tia mesmo, falou: eu sou infectologista, essa é minha tia. Tia, fala aqui para eles, tomar vento não dá gripe. A tia assim, tremendo, assim, tomar vento não dá gripe. Ele querendo dizer que a única coisa que evita a gripe é a vacina. O vírus da gripe pode até ser, mas assim, eu não sei porque, né? Eu brinco muito, né, dessa excludência. Eu defendo muito a ciência e eu tenho hoje que ter muito cuidado em criticar a ciência, porque a gente está num momento difícil, mas a ciência é muito excludente e limitada, né? Então, existe até um estudo que foi publicado numa revista séria de medicina que zoa a ciência, né? Que fala assim, estou fazendo uma análise, uma meta-análise da comparação da queda livre, uso de paraquedas e sem paraquedas. E aí ele fala assim, não tem estudos sobre isso comparando pular sem paraquedas. Então não dá para a gente concluir que o paraquedas é efetivo. Não dá, porque a gente não conclui nesse modelo, né? É muito brilhante esse artigo e é tão brilhante que publicaram. Então, eu sempre fico muito chateada quando eu vejo isso e 1 milhão de pessoas me marcam. Então, assim, aos Instagrammers aqui, esse desafio da gente trazer isso que é tão milenar e não só da medicina chinesa, né, mas de tantas culturas e não é porque é uma coisa que é dita sempre que isso é verdade, não, mas e aí a gente ter base para contra-argumentar isso, explicar, ainda que não na via da ciência, mas na via empírica, que é também ciência, né? Meu pai fica me enchendo o saco, meu pai é pesquisador da sociologia, por que você não faz um doutorado para falar, bater nesse modelo científico, né? Que a gente precisa... Se ele te emprestar um rim para você ter força de vontade de fazer isso. Você, eu estou jogando aqui o desafio, gente. Mas é isso, assim, a gente ter ferramenta para contra-argumentar e
e embasamento, isso é muito, muito importante, né? Porque tá, e por que que o vento dá? Então, sempre que eu vou explicar. Isso. Isso é muito legal. Isso, é super interessante. A gente tem refinado isso, né, Bruna, juntos. A cada ano a gente conseguir, todos nós da linhagem, do nosso, enfim, cada vez mais facilmente transpor a linguagem sem perder profundidade, né? Como é que eu acesso e converso com outros profissionais de saúde, ou com o pai, com a mãe, com a pessoa doente, falando com propriedade e profundidade, mas sem cair numa linguagem que é inacessível ou que não diz nada para as pessoas, né? E eu tenho visto o trabalho de vocês na internet, de vários de vocês que estão aqui, e não só na internet, né? Porque a gente educar no Instagram é meio limitado, né? Porque as ferramentas não colaboram, né? Esse dia eu estava falando isso, né? O que se propaga nas redes sociais são vídeos curtos, são vídeos contundentes, são vídeos de gritaria, né? O nosso conhecimento não é feito para ser difundido dessa forma. Quando você falou, vem aqui para eu te explicar, isso que é legal, né? Só que vem aqui que eu vou te explicar leva tempo, né? E a gente vai ter que fundamentar muita coisa, explicar muitas camadas. Não dá para fazer um vídeo de 30 segundos para falar de vento de verdade. Explicando de verdade, não dá. A gente vai precisar de fundamentar muita coisa, senão você cai num lugar besta, né? Então a gente precisa sim fazer essas redes sociais e difundir sim, mas trazendo as pessoas para lugares de troca mais profundos e muitas vezes presenciais, não é? Para poder realmente educar as pessoas e também as pessoas que tiverem a fim de ser educadas também, porque quem não está afim também não vai ter jeito também, né? Diga, Joyce, por favor. Oi, boa tarde. Tarde. Eu queria dar meu parecer como aluna, né? Eu fiz o curso de pediatria cursando acupuntura e foi aproveitando as palavras da Sheila, assim, esse exercício da linguagem, né? De você de agora saber olhar para a criança, né? E identificar o que está acontecendo e me sentir preparada para poder olhar uma criança e prescrever um tratamento. Então, acho que dou esse depoimento no sentido de encorajar assim, as pessoas a conhecerem, né, o que é a medicina chinesa e a riqueza dessa forma de cuidar da saúde. Às vezes é muito desafiador olhar para a família ao redor, olhar para os sobrinhos assim, e falar, meu Deus, né, vem tratar, né? Mas como tia, tenho que ficar no meu lugar de tia, né? Mas espero ainda poder tratar muitas crianças, seja da minha família ou dos arredores aqui, que não sejam da família. Enfim, eu atendo em Campinas, em Barão Geraldo, no Espaço Eu Movimento, e é isso. E queria agradecer muito, Edgar, a você, Helena, pela elaboração do curso, por proporcionar mais esse espaço de troca, a todos os terapeutas presentes aqui. É muito bom estar junto sempre, é uma força bem bonita. Obrigado, Joyce. Muito, muito legal, muito obrigado mesmo. Bom, gente, a gente tem 1h30 já de conversa. Acho que eu tinha preparado várias coisas, mas vocês falaram muito melhor do que eu. Então, eu vou só pedir, porque alguns terapeutas que fizeram a formação estão presentes, acabaram não falando nada, né? Então, eu vou pedir só para quem ainda não falou nada, só dá um oi aí para as pessoas conhecerem você e aonde que você atende, para a gente saber dessa difusão da pediatria aí, por favor. Vão abrindo os microfones e se apresentam. Isso. Vai lá. Quem? Você, Dri. Então eu quero falar mesmo que talvez a bateria acabe muito em breve. Então vai, rápido. Então, eu sou a Adriana, como o Edgar falou, eu gerencio também o WhatsApp do Terapias Chinesas, então quando vocês escreverem para lá, vocês vão estar falando comigo. Eu e o Edson moramos em Jacareí, eu atendo aqui em Jacareí, ele atende em Jacareí e Taubaté. São José também, se for preciso. Então, aproveitar e comentar um pouquinho uma coisa que a gente estava conversando aqui, é que disso tudo eu fico pensando que é bom salientar umas coisas para quem não se trata, quem não conhece muito medicina chinesa, ou enfim, mas que são pais. A Vivi passou um pouquinho por isso, assim, de ter recurso, né, dos pais terem recurso e tal. Mas eu fico pensando que nesse cenário todo que existe, deve ser muito
difícil, eu não sou mãe, né? Então, mas deve ser muito difícil ter uma criança pequena, ver a criança padecendo. Então, assim, existe uma ansiedade que já está colocada. Imagina o desespero desse pai e dessa mãe. Então, eu fico pensando assim, ouvir falar, não, tem que ter paciência, que a gente vai começar a falar em um ano, ciclos de um ano, tal. Deve dar um desespero, assim, né? Então, assim, e a piada do requeijão, que mais representativo não há, né? Com aquela viscosidade toda, assim. Mas acho importante falar isso, que é uma cultura diferente mesmo, né? Você falou no começo, uma coisa de contracultura. E tratando adultos, a gente sempre tem muito claro que a gente pode fazer de fora, nós como terapeutas fazer na pessoa algumas coisas, dar inputs, dar auxílios, mas quem vai ser o promotor daquilo vai ser a própria pessoa mesmo, vai ser ela que vai conduzir, se for uma real cura que ela busque, né? Quando a gente fala da criança, não é a criança, é quem está em volta dela, porque ela ainda precisa de todo esse amparo. Então, acho que essas coisas precisam ficar claras. É de pouquinho que a gente vai, então, assim, a gente tem como dar um suporte rápido também, mas a gente quer mais do que isso. Tem uma coisa que eu acho, assim, achei que foi muito marcante no curso, que a criança, tem tanta criança com asma, e isso é posto como uma coisa tão naturalizada, uma coisa dela que não pode ser diferente, e a gente aprende que pode sim ser diferente, mas é um passinho de cada vez e não é rápido. Então, assim, uma crise de asma, como também comentaram aqui já, a gente pode tirar rápido, a gente tem recursos imediatos, né? Mas a gente também pode construir um caminho mais longo de saúde, de uma cultura diferente. Então, achei importante diferenciar essas coisas e também colocar que a criança precisa desse amparo dos pais, de quem está em volta nesse sentido, né? Então, é ainda mais importante. A responsabilidade dos pais é consigo e com a criança. Excelente, Dri. Que diferenciação bonita que você trouxe, né, para quem não está imerso nessa área, que a gente tem recursos emergenciais, sim, né, mas a gente tem cultivos de longo prazo, tem crise, tem fora da crise, nem tudo é longo prazo. Tem tratamentos pediátricos que é uma semana, obrigado, tchau, corrigiu, acabou, né? Mas tem coisas que não dá para esperar em uma semana e que a gente então vai ter método para isso, né, Dri? Isso não é aleatório, isso tem uma visão, tem uma racionalidade, né? Então, muito obrigado, Dri. Yumi, por favor. Oi, eu sou a Yumi, eu atendo em São Paulo mesmo, e eu queria só ressaltar a importância da linguagem que a gente falou. Só lembrando, né, que o bebê, ele não nasce falando, então é muito importante a gente entender, a gente aprendeu muito sobre entender o bebê mesmo, né, então a VDI, o choro alto, o choro baixo, a raiz da montanha, então ter esse repertório ajuda a gente, né, os pais, e com o tempo também a criança, né, como a gente falou. É isso. Que legal, Yumi, né? Lembrar disso, né? Porque não é tudo interrogatório, né? Nessa idade, esse bebezinho que eu estava fazendo massagem, os pais falaram umas coisas e tal, mas um bebê de 1 ano que não fala ainda, então quer dizer, como é que a gente analisa isso? Tem método também, né? Então tem esses recursos todos diagnósticos que você citou. Ótima lembrança, Yumi. Que legal. Felipe, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tarde. Felipe, sou casado com a Sheila, pai da Nina, e eu atendo, nosso consultório fica na Faria Lima, né, região ali alta de Pinheiros, perto do metrô da Faria Lima, então de fácil acesso. E, bom, já falaram tanta coisa bonita, tanta coisa importante. O mais importante é que você fez aniversário ontem. Então, deem parabéns para o Felipe. Muito bem. Obrigado, Felipe. Obrigado. Valeu, querido. Valeu. Marcos, por favor. Oi, gente. Bom me apresentar. Eu sou Marcos. Além de ser formado em acupuntura e pediatria pela medicina chinesa, sou médico de família, né? Eu atendo em São Paulo, mais na Zona Sul, saúde, mas também online, né? E
Acho que uma coisa, comentando um pouco, assim, dessa provocação de Edgar, né, do que a gente foi tocado, assim, durante o curso, acho que me vem muito um caminho bonito, assim, da medicina chinesa de conseguir trazer o cuidado das pessoas, né, sem ir por esse caminho do excesso das intervenções, assim, né, como médico eu tenho essa preocupação na minha formação, assim, né, e a gente vê como isso tem se tornado cada vez mais um problema, né, então eu fiquei muito encantado com essa possibilidade da medicina chinesa e acho que a pediatria, ela vai mais na raiz ainda, né? Que isso, a gente percebe isso desde das consequências na gestação, né? Dessa criança, quando ela nasce, né? Porque a gente tem um conceito que chama toxicidade fetal e isso é uma coisa que traz desde da concepção e vai sendo levado, né? Não só por intervenções medicamentosas, mas também de doenças, desequilíbrios que não foram bem cuidados, né? E depois a gente vê isso, né, impactando na criança, e a medicina chinesa, ela além de cuidar disso, ela também consegue prevenir mais problemas, né? E enxergar o natural dentro dos caminhos dessa criança, né? Então, isso eu acho que foi muito encantador, acho um caminho muito bonito. Muito legal. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. É muito bonito mesmo. Encantador. Ian, Ju. Olá, pessoal. Eu sou o Ian, que é a Juliana. É um casal e trabalha com Edgar, lá no Terapia Chinesa, no Butantã, né? E foi um curso fantástico. Uma coisa que marcou muito assim do curso foi aquela ideia do cultivo orgânico, né? Hoje em dia o que é pop é o agro, né? É o veneno. E a gente acabou adquirindo essa cultura para as crianças, para a sociedade como um todo, né? Então, e eu vejo que tem uma onda até dos alimentos orgânicos mesmo agora, né? Então, a gente acha em vários lugares, tem mercado, né? Então, eu acho que esse conhecimento, a difusão desse conhecimento, eu acho que está chegando no momento que as pessoas realmente estão precisando, né? E ninguém mais está aguentando esse tanto de química, né? É uma coisa que está chegando num limite, né? Então, a gente vê o quanto isso está impactando a saúde, né? De todo mundo, né? Da criança, do pai que depois fica doidinho ali, porque a criança tomou um monte de remédio, comeu um monte de açúcar, um monte de coisa industrializada, e aí vai, né? Então, acho que essa cultura agro que a gente vive, né? Não é tão pop assim, né? Então, acho que a gente tem que voltar para as músicas clássicas antigas, né? Que acalmam a mente. Acho que é um pouquinho disso, né? Tem o Paulinho também, que trabalha aqui com a gente, né? Que se formou, o Paulo Meola, e a Lari, que eu não sei se ela está. E a Helena e o Edgar, que abriram essa oportunidade para a gente já. Lá já faz um tempo. Que legal. Ju, quer falar alguma coisa, Ju? Eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que o mundo já falou muita coisa aí, né? E eu assisti o curso online e tudo. E eu acho que o mais importante, assim, o curso foi maravilhoso. Por favor. Eu acho que o... Não, eu acho que o mais bonito do curso foi esse repensar mesmo, de tudo, né? De pensar tudo, assim, como a gente está vivendo, né? Desde a gestação, desde o início da vida, que é a gestação, né? E todas as fases, então... É repensar tudo mesmo, né? E, então, para mim, a coisa mais importante, assim, a mágica do curso foi por aí. Repensar nós, como terapeutas, né? E trazer isso, né, para os pais, para os tios, para todo mundo aí, né? Isso aí. Eu acho que isso serve para todos os filhos que nascem, né? Assim, independente da espécie, né? Se for animal, se for árvore, se for o que for, né? E pensar, né? Eu achei que isso foi muito legal. É só. Tchau. Muito bem. Obrigado, casal. Obrigado, Ian e Juliana.
São os nossos colegas de consultório mais antigos. Estão com a gente lá no consultório desde 2016, se eu não estou enganado. Né? Vai fazer, daqui a pouco faz 10 anos, hein, que a gente está juntos lá no consultório. Muito bem. Bom, gente, já... Daniel quer falar mais uma coisinha? Rapidinho, uma imagem que fiquei com vontade de compartilhar, que Uhum. tem a ver com as coisas que eu falei, mas desse lugar da criança, né, que é o reinício de tudo. Né, se a gente pensar a gestação enquanto o não manifesto, né, esse Wudi, de alguma forma, a criança é o momento do Taiji, é o momento da manifestação. Então é o momento de começar a fazer tudo diferente, é o momento de começar um mundo novo, né? E a gente falando desses 20 anos, da finalização desse grande ciclo, a pediatria, ao meu ver, ganha mais força e mais impacto ainda, assim, nesse mundo novo que está por vir aí. Que lindo. Palavras lindas para a gente encerrar. Agradeço a todos vocês. Sei que tem mais terapeutas presentes aqui que ainda não falaram, mas eu agradeço a todos. E queria encerrar só colocando de novo aqui na tela o nosso contato. Tá? Temos aqui o QR Code com o contato do WhatsApp do Terapias Chinesas. Tem o nosso site. Se colocar no Instagram também, deixa eu colocar aqui, terapias.chinesas lá no Instagram, também dá para acompanhar as nossas publicações e tudo isso. E anunciar que a partir de hoje o curso de pediatria está online. Ele está disponível para terapeutas que queiram fazer essa formação no formato online. A gente tem mais de 60 horas de aulas gravadas, organizadas lá no Google Classroom. Tá? O acesso dos meus cursos online sempre é vitalício. Então, se você compra agora, você tem para sempre. Enquanto existir internet, você tem acesso aos cursos, né? Claro que o curso tem pré-requisito. O pré-requisito é ser estudante com metade do curso ou formado em Tuiná ou em acupuntura. Eu coloco esse pré-requisito porque para um terapeuta muito iniciante ou um terapeuta leigo não faz sentido, porque o curso não fundamenta a linguagem, ele avança a linguagem na pediatria, tá? Então, e o curso está disponível lá no nosso site, terapiaschinesas.com.br, ou você pode se informar sobre o curso direto com a Adriana no WhatsApp. E, mais importante ainda, é esse acervo, né, esse catálogo, esse grupo de terapeutas incríveis que falaram hoje, e tem muitos outros terapeutas que não falaram hoje, que não puderam estar nesse horário, que são maravilhosos. Então, se você tem crianças, né, para indicar, filhos para tratar, entre em contato com a Adriana para ela ver o terapeuta que pode cuidar da sua criança. Esse era o grande objetivo de hoje, apresentar esse grupo maravilhoso, apresentar esses fundamentos. Né? Eu tinha separado várias coisas para falar, mas o papo fluiu tão naturalmente, vocês falaram coisas muito preciosas, então agradeço todo mundo. A Viviane colocou aqui no chat, lembrando que pediatria vai dos 0 aos 14 anos para as meninas e 16 anos para os meninos. Então essa é uma lembrança técnica, né? Uma informação, né, Viviane? Obrigado de lembrar isso. Qual é o tamanho da pediatria, né? Pediatria vai até a adolescência na medicina chinesa, né? E também, se já for maior que isso, já emenda a medicina chinesa tradicional, né, Vivi? E continua o tratamento. Tá? Então, muito obrigado a todos. Se surgirem dúvidas, questões, pode me escrever, né? Lá no Terapias Chinesas tem meu contato direto, meu e-mail, mas pode mandar dúvida para a Adriana também no WhatsApp, que ela me encaminha, né, Adri? E a gente vai respondendo todo mundo. Ela está fazendo assim, então está liberado. Gente, muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Tchauzinho. Valeu.